as recomendações a respeito disso. Meus irmãos, quem veio ouvir também uma palavra de Deus no seu coração? Toda a igreja, essa é a nossa expectativa. Então vamos abrir a palavra do Senhor. A leitura bíblica devocional nesta noite foi feita no Salmo de número 78, um dos salmos históricos, um preciosíssimo salmo. E, se não me engano, há muitos anos estivemos passando por este salmo, mas sob uma outra perspectiva da jornada do povo de Deus. Salmo 78, eu li os versículos 1 até o 8º, quero reler o de número 4, o versículo de número 4, nos diz a palavra de Deus: não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como o seu poder e as maravilhas que fez. Glória ao Senhor. Amados e queridos irmãos, como nós falávamos para a igreja do Senhor domingo passado, aqui tanto pela manhã, nós nos reportamos numa palavra breve sobre o cuidado com as nossas crianças. E à noite também o pastor Jean trouxe uma palavra de Deus nessa mesma temática, a semana em que nós estamos celebrando, é um dia feriado, coincide também com por ser também padroeira, etc., do Brasil, mas é o dia da criança, e a gente sempre fala nisso, as crianças ficam entusiasmadas com esse dia, glória a Deus. E é incrível porque quando a gente fala assim, isso é muito familiar, porque todo mundo que está aqui é adulto, já foi criança, né? O problema é que tem gente que fica velho e se esquece que já foi criança. Tem gente que vai crescendo e esquece que foi criança, que foi adolescente, que foi jovem, mas é sempre bom nós voltarmos a esta lembrança. Eu quero compartilhar com a igreja sobre o cuidado com as crianças da nossa geração. O cuidado com as crianças da nossa geração. Meus irmãos e minhas irmãs, eu confesso para vocês que isso tem sido o motivo de preocupação constante e latente, o cuidado com as nossas crianças, porque efetivamente todos nós sabemos que as crianças de hoje, elas são a igreja de amanhã. São essas crianças que hoje nós estamos tratando na igreja, acolhendo na igreja, cuidando aqui delas, discipulando, evangelizando, glória a Deus, ensinando, que estarão na liderança da igreja do Senhor no futuro. Lembro-me, na minha juventude e adolescência, às vezes sentado ali no nosso antigo templo, ouvindo o pastor Gesiel Gomes pregar, Eurico Bege, a gente olhava assim, e nem passava pela nossa mente que um dia estaríamos ali no púlpito. Mas era aquele menino que estava ali. E assim também é nos dias de hoje. No projeto do novo templo da igreja, o maior espaço que você vai encontrar, já está tudo programado, será para as crianças da igreja. É um espaço tão grande como isso aqui, praticamente. É um espaço grande, muito grande. Meus irmãos, mas o tempo é tão resumido para a grandiosidade da palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu não queria trazer essa mensagem em dois momentos, porque a semana da criança termina essa semana, então a mensagem tem que terminar hoje, glória a Deus. Nós não vamos exagerar. Queremos começar apresentando uma estatística, apenas a título de curiosidade, não é a estatística atualizada, conforme os últimos dados do IBGE, mas é uma estatística antes da pandemia, porém ela é, por que não dizer ainda, muito atual, muito atual. E eu recorri ao meu querido Ademar Silva, a nossa mídia, para nos auxiliar, e ele fez muito bem.
Nós temos a população mundial, 7,2 bilhões de pessoas, e vai crescendo. A Índia está passando a China, né, em densidade, né, da população, mas 72 bilhões de pessoas, desses bilhões todos, 31% crianças abaixo de 14 anos. Então você vai tendo uma ideia do grande desafio. Número de crianças abaixo de 14 anos na China, para você ter uma ideia. São mais de 500 milhões. Número de crianças na China. Vamos passando rapidamente, porque o tempo é muito curto para não comentarmos. Próximo. Número de crianças na Índia. É porque a luz está muito forte e está encandeando um pouquinho aqui o vaso, viu, irmão? Porque a vista dá. Agora melhorou. Obrigado, Mardemar. Número de crianças na Índia, mais de 400 milhões de crianças. Número de crianças abaixo de 14 anos no Brasil, 43 milhões, esse número já é bem maior. 23% da nossa população fala-se de crianças, e a gente fosse comentar cada um desses dados, quantas dessas crianças não sabem ler nem escrever, elas vivem em condições dificílimas. Número de crianças abaixo de 14 anos no nosso estado, aqui no Ceará, aproximadamente 2 milhões, 25% da população cearense corresponde ao número de crianças. Número de crianças abaixo de 14 anos em Fortaleza, 520 mil, representa 22% da população aqui da nossa capital. De 0 a 4 anos, 135.498, 6% da população. 5 a 9 anos, 176 mil, 7% da população. De 10 a 14 anos, 208.505, 9%. E agora chegamos na nossa AD Tempo Central Fortaleza. Esse levantamento foi recente, foi antes da pandemia, não é isso, pastor Ozian? Nós nos preocupamos com um levantamento estatístico aqui na nossa igreja e chegamos a este número, que eu creio que é maior, 5.735 crianças, 10% inferior. Isso é um número menor do que o número da membresia da igreja do Senhor. E, meus irmãos, chegou agora o momento da gente pensar sobre o cuidado que temos que ter com as crianças da nossa geração. Porque esse cuidado diz respeito a nós, diz respeito à igreja, diz respeito a cada pai, a cada mãe. E a gente se pergunta, será que temos nos esforçado o suficiente pela educação, evangelização, discipulado das nossas crianças, das crianças da nossa geração? Porque qual é o pai, qual é a mãe que não quer crianças, que não quer filhos bem comportados? E os pais cristãos se esforçam bastante para ensinar o caminho do Senhor, embora que quando eles crescem, né, nem sempre eles permanecem no caminho do Senhor, mas cada papai, cada mamãe fez exatamente o que precisava ser feito. E todos nós queremos filhos assim, que sejam estáveis, que sejam bem comportados, seguros, amáveis, que estejam servindo ao Senhor, né? Cada papai, cada mamãe possa dizer com alegria, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós também, os líderes do ministério, os professores e professoras da escola bíblica dominical, todos nós estamos interessados nas nossas crianças, os professores da escola bíblica dominical. Irmãos, é muito precioso quando a gente vê, inclusive, jovens cuidando das crianças, né? Irmãs e irmãos que se dedicam na escola dominical, naquela salinha, às vezes espaços tão limitados, tão carentes, a estrutura, às vezes nem conveniente é, mas lá está um grupo de irmãos reunidos, cuidando daquelas crianças. Isso é muito maravilhoso. E a gente sabe, irmãos, que em alguns casos, nem sempre os pais conseguem levar os seus filhos à presença do Senhor, ao conhecimento do Senhor,
e alguns filhos não correspondem às expectativas dos pais, dos professores, na igreja e assim por diante. Então, o grande desafio dos pais e da igreja é levar a criança a Cristo, ao conhecimento do Senhor, para que o Espírito Santo do Senhor faça aquela obra regeneradora no coração dos nossos pequenininhos, em nome de Jesus. Quem diz amém? Amém. Então, um dos maiores desafios da igreja de hoje é a educação das crianças. D.L. Moody, o grande pregador, disse que quando você ganha uma criança, você ganha uma vida inteira para Jesus. Eu hoje coloquei no meu coração não contar nenhuma história, mas eu preciso lembrar de uma. O nome do irmão é irmão Guilherme. Os irmãos estão no Iguatu, o irmão João Fernandes está me ouvindo, e tantos irmãos nesta hora. A minha saudação é para a irmã Marina e todos de casa. Lembro muito bem do irmão Guilherme. Eu conheci, era um amado irmão lá no Iguatu. Ele tinha aquele 3 em 1, aquele som 3 em 1. Ele gravava aquelas fitas e comprava assim uma porção generosa de pirulito, até do Piper, o antigo Piper, é o novo, né? Mas ainda existe. Acho que é novo, porque ainda existe. Ele ia lá para o sítio Retiro, não tinha nada lá. Ele ia evangelizar as crianças. E criança gosta de pirulito, criança gosta de um pipo, gosta de um mimozinho. E ele não era muito afeito à pregação, mas ele levava o 3 em 1 e colocava o pastor Davi Miranda para pregar. Disse, agora vamos ouvir a pregação. Depois que ele conversava com os meninos e tinha todo aquele... Quem pregava era o Davi Miranda, missionário, né? Claro que isso foi bem antes de eu chegar lá no Iguatu. Meus irmãos, e ali começou uma congregação. E a congregação do Retiro começou ali. O Otoniel está aqui. Foi assim ou não foi, Otoniel? Nós conhecemos muito lá o irmão Guilherme. Uma congregação começou com as crianças, com o cuidado com as crianças, o interesse pelas crianças. E as crianças levavam os pais. E os pais começaram a ouvir a palavra de Deus. Ouvir através de um som, que não era amplificado nem nada, meus irmãos. Era tudo muito limitado. Mas estava ali acontecendo uma obra poderosa do Espírito Santo, através do cuidado com as crianças. Isso é muito maravilhoso. Então, uma criança salva é lucro para a família por inteiro, para a igreja e para a sociedade. E o futuro da nação, meus irmãos, estará nas mãos das crianças de hoje. Por isso o nosso grande cuidado. E quando a gente abre o Salmo 78, e agora eu quero já convidar a igreja para fazê-lo, né? Vamos conversar com a igreja, vamos compartilhar nesta palavra hoje sobre o cuidado com as crianças da nossa geração. O Salmo 78, para ser bem resumido, é um salmo didático. Portanto, meus irmãos, é um salmo composto de muito ensinamento, traz muita instrução e promove o ensino do povo de Deus. Então, este salmo continua aquela tradição que vem desde a lei do Senhor, lá no Pentateuco, no livro de Deuteronômio, de passar os pais para os filhos, como foi feito desde a antiguidade, de geração em geração. Então o salmista aqui é o salmista Asaf, e ele implora a sua geração que observe a lei do Senhor. É isso que nós vamos ver aqui no salmo. Observe a lei do Senhor, não se esqueçam da lei do Senhor, não sejam rebeldes, não se rebelem contra o seu Deus. E o salmista vai mostrar-nos nesse salmo princípios preciosos, meus irmãos, e nós vamos descobrir aqui como ele vai aplicando esses princípios de ordem moral, espiritual, que vai produzir no coração das crianças o conhecimento do Senhor. Glória a Deus. Então, nesse Salmo 78, ele vai passar agora em revista para o povo de Israel lições preciosas. Eu estou chamando de lições porque são lições mesmo. O salmo é didático, lições morais, espirituais, importantíssimas para a preparação das futuras gerações. Então vamos
a primeira lição. Eu anotei 6 especialmente, porque nós estamos somente nessa primeira sessão de 8 versículos do Salmo, que é uma sessão dirigida a essa questão da tradição, do cuidado com a futura geração. Davi também, no Salmo 144, se preocupou incrivelmente com a geração. Vamos orar para que as nossas filhas sejam como colunas ornadas do palácio, que os nossos filhos sejam como plantas mesmo de oliveira, possam cuidar do campo, etc, etc. Mas, meus irmãos, então vamos à primeira lição. Primeira lição que eu quero apresentar. A igreja pode repetir comigo: Deus tem uma mensagem urgente para os nossos dias. Salmo 78, versículo 1 e 2. Veja a mensagem: escutai a minha lei. Glória a Deus. Escutai a minha lei, povo meu. Ele está falando para o povo: escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. E vem o versículo 2: abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. É claro que Asaf estava falando a um povo que naquela época havia se distanciado do Senhor, tinha voltado as costas para Deus, estava disperso, desatento aos mandamentos do Senhor. De sorte, meus irmãos, que a gente vê aqui a mensagem do salmista apelando o coração da nação: escutem a minha lei, incline os ouvidos de vocês. Era o alerta que vinha do próprio Deus aqui, é Ele quem está chamando a atenção para aquilo que Ele tem a dizer, meus irmãos. O alerta vem do próprio Deus. Há um alerta do Senhor, há um alerta da igreja, há um alerta da sociedade quanto à questão das nossas crianças. Era, na verdade, irmãos, eu creio que ali uma revelação especial de Deus para o seu povo. Inclinai os vossos ouvidos. Então o Salmo 78, veja o versículo 2, a parte A, diz assim: abrirei a boca numa parábola. E eu poderia me demorar em cada um desses textos, comentando mais, mas eu quero ir mais rapidamente. No versículo 2 ele diz: abrirei a boca numa parábola. E essas parábolas aqui falam daquelas declarações que envolvem mistério e de sabedoria e instruções. Então Deus quer falar. Deus quer falar, não somente por parábola, mas o restante do versículo, a parte B do versículo 2 diz: também proporei enigma da antiguidade, enigma dos tempos antigos. Ele está aqui, fala de uma espécie de proposta de solução para o grande quebra-cabeça que estava afligindo não somente o povo de Israel, mas como em outras gerações, e a nossa está nos afligindo hoje. Imagine somente as crianças, filhos de pais que não sabe quem é a mãe, mas não sabe quem é o pai. E às vezes a mãe não sabe se realmente é filho dela. E os filhos uniparentais. E os filhos de outros relacionamentos e de outras uniões ditas matrimoniais. Então nós estamos vivendo nesse verdadeiro quebra-cabeça. E aí o Senhor diz assim: eu quero falar. A igreja levante sua mão comigo e diz assim: Deus quer falar. E eu acredito que Ele está falando esta noite para nós, como igreja do Senhor, para a igreja presencial, a igreja que está longe. Deus quer falar, incline os ouvidos, ouçam, glória a Deus. Aleluia. A gente pode dizer para quem está ao nosso lado, para reforçar esta palavra de Deus, diga assim: Deus quer falar. Deus quer falar a nação, Deus quer falar a cada pai, cada mãe, cada casal, cada família. Deus quer falar à igreja, a liderança da igreja, a respeito das nossas crianças, meus irmãos. Essa é a primeira lição. A segunda lição: Deus traz à memória. Vamos todos juntos? Deus traz à memória um grande privilégio que recebemos. Veja o versículo de número 3. Então ele começa o versículo 1 dizendo: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os meus ouvidos às palavras da minha boca. É da boca de Deus. Tem muita gente falando,
Nós estamos falando das palavras que saem da boca de Deus. E aí ele abre a boca numa parábola, propõe enigmas, porque Deus, quando Ele quer falar, Ele fala. Veja o versículo 3. Deus traz à memória um grande privilégio que recebemos. Que privilégio é esse? Os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais nos têm contado. Glória a Deus. Irmãos, vocês são bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados, porque nós temos ouvido, e nós temos conhecimento do que temos ouvido. Por isso que eu digo que é um grande privilégio que recebemos, de ouvir e receber. Quem tem ouvidos, ouve o que o Espírito diz à igreja. Uma coisa é você inclinar o ouvido, o que você está ouvindo, o som através do microfone. É você dar atenção ao que você está recebendo como palavra, como mensagem. Outra coisa é você dar a mensagem, a audição do seu coração. Isso é mais profundo, porque a audição do coração fala não somente daquilo que você ouve, mas do que você tem sabido, do que você tem conhecido. E diz a palavra: e os nossos pais nos têm contado. Quem aqui é testemunha do que o pai e a mãe contou e ainda hoje norteia a sua vida? Se você perguntar aos meus filhos, porque eles ouviram da palavra de Deus, eles vão sempre lembrar. Nós fomos ensinados desde cedo, Provérbios capítulo 3. Então, os 6 primeiros versículos, todos eles sabem de cor, porque não tiveram como fugir. Filho meu, não se esqueça da minha lei. Então, todo dia você ouvindo isso. E todos lembram dessa palavra de forma muito vívida. Assim como eu me lembro do Salmo 91. Eu acho que eu sou capaz de recitar o Salmo 91 de trás para frente, que a minha mãe lia todo dia. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, que temos ouvido e sabido o ensino às crianças, ele deve estar presente na vida da nação e deveria vir de uma fonte confiável, porque isso nem sempre está acontecendo. Quem lembra de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15? É um texto maravilhoso. Paulo falando de Timóteo, ele diz assim: e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo. Glória a Deus. E aqui o salmista, irmão, nesse versículo 3, ele faz um convite para a gente praticar o que aprendeu, o que você ouviu, o que você tem sabido. Porque tem muita gente, meus irmãos, que tem preparo, que sabe, que está habilitado, capacitado, mas ele não quer colocar isso em prática. Versículo 3: os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Esses nossos pais aqui, refere-se à geração que antecedeu. Os nossos pais contaram. Glória a Deus. Eu estava numa congregação recentemente, e o dirigente disse assim: ó, pastor, aqui muitas irmãs que estão cantando no Conjunto Senhora louvaram a Deus lá no Conjunto Infantil. Quantas irmãs aqui participaram do Conjunto Infantil e hoje estão cantando aqui no Conjunto Senhora, já casados? Irmãos, foram tantas mãos levantadas que eu fiquei surpreso. Glória a Deus. Mas nossos pais nos têm contado. Esses nossos pais refere-se à geração que antecedeu, não apenas os pais e as mães biológicos. Todos em Israel eram responsáveis por transmitir o que havia aprendido. Lembra de Deuteronômio? Vai pelo caminho andando e etc. Mas veja o texto de Deuteronômio, capítulo 6, vamos ler versículo 1, 2 e o 7. Eu leio rapidamente, os irmãos acompanham,
porque os pais são responsáveis por transmitir. Hoje, quando você vê um pai com preguiça de trazer o filho para a escola dominical, nem ele vem, nem traz o filho e nem ensina nada. É melhor você pagar o preço agora, sacrificar a praia, a preguiça, a pescaria e salvar essas crianças. Porque depois de 10 anos você não ajeita mais não. Então a hora de pagar o preço é agora. Não é pagar preço não, essa é a sua obrigação, é a sua missão. É um investimento, pastor Sérgio. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1, 2 e 7. Estes, pois, olha o cuidado de Deus, meus irmãos. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Versículo 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Para isso tem que haver essa continuidade. Versículo 7. E as ensinarás, a igreja pode repetir comigo, 1, 2, 3. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Diga para quem está ao seu lado, você não escapa de jeito nenhum. É deitado, é andando pelo caminho, até dormindo você ensina o menino, contanto que você ensine. Glória a Deus. O cuidado com as crianças da nossa geração, ele continua, meus irmãos, um grande desafio. Então as crianças que nasceram na fé são privilegiadas. Eu praticamente nasci na fé, que aceitei Jesus com 12 anos. Mas quem nasceu na fé é privilegiado, glória a Deus, porque tem recebido orientação da palavra do Senhor, às vezes desde o ventre, irmão. A mãe já canta para a criança já no ventre os louvores de Israel na casa do Senhor. Isso é muito maravilhoso, essa instrução. Então são privilegiados, porque recebe instrução dos pais, recebe instrução na igreja do Senhor, mas muitos não tiveram esse privilégio. Muitos não tiveram. Então, eu louvo a Deus pela vida da igreja, porque a igreja do Senhor tem contribuído com os pais na educação das nossas crianças, das crianças da nossa geração. Quem pode dizer amém como igreja, meus irmãos? A igreja do Senhor tem contribuído com as crianças não evangélicas da nossa sociedade. Nos nossos projetos sociais nós temos contribuído. O problema é quando eles voltam para casa e encontram pais que não têm um temor do Senhor, e aí aquele ensino muitas vezes é completamente violentado, desprezado, desconfigurado, mas o ensino está lá. Terceira lição, são 6, importante aqui do salmista no Salmo 78, para prepararmos, cuidarmos das crianças da nossa geração. Um iminente compromisso. Versículo 4, eu coloco como um iminente compromisso, porque não, é inadiável, intransferível. Salmo 78, versículo 4, veja que pérola esse texto. Não os encobriremos aos seus filhos. Como encobrir isso das crianças? Eu acho que essa é uma das grandes estratégias de Satanás, é encobrir das crianças. Mas isso também está dizendo aos pais: não encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como o seu poder e as maravilhas que fez. A gente estava falando há pouco de privilégio, mas o privilégio inclui compromisso, meus irmãos. O salmista aqui, como que ele estava contemplando a importância e a singularidade de tudo que ele aprendeu de Deus. Era o salmista Asaf. Então, tanta coisa que eu aprendi do Senhor, tanta coisa que eu recebi como ensino. E ele disse: sabe de uma coisa? Eu tenho um propósito, eu não vou esconder essas verdades que eu aprendi.
Eu não vou encobrir, glória a Deus. Eu vou mostrar a geração futura que está aí, diante de você. A geração futura está aí. Domingo pela manhã, eu vi esse púlpito aqui, de uma ponta a outra. Era a geração futura. As crianças aqui da sede. Eram umas pimentinhas assim, meu irmão. Não tinha nem 1 ano e pouco. Ela sabe balançar assim, não lavou, irmão. Glória a Deus. E os pais e as mães estão ali, glória a Deus, e trazem uma coisa linda. E eu disse, Jesus, olha aí a futura geração. Mas não é só aqui. E sábado foi uma festa linda aqui, com as crianças da sede, as crianças, só a representação das nossas congregações, vieram louvar, adorar ao Senhor. E esta semana, todas as nossas congregações tem apresentação, tem festividade de criança. É ou não é verdade, irmão? Está tudo preparado. Os nossos pastores, as igrejas, a escola dominical, as professoras, os tios, as tias, todo mundo mobilizado para poder celebrar com as crianças. É uma oportunidade de mostrar e de não encobrir, glória a Deus. Mostra a geração futura. Então o salmista disse, olha, eu não vou encobrir, eu não vou guardar só para mim, não vou guardar isso só para mim. Então é importante que as crianças conheçam essas verdades. Então a pior coisa, irmão, que um cristão pode fazer é conhecer os ensinamentos do Senhor e não transmitir, principalmente a criança. Tem gente que é egoísta, irmão. Deus dá uma palavra, dá uma revelação, aí ele diz assim, não, irmão, isso aqui o Senhor me deu, irmão, vá buscar. Irmão, Deus já te revelou, você está encobrindo o quê? Passa esse esboço aí para outro levar a palavra. É um pessoal que é egoísta, sabe, irmão? É igual o irmão que eu queria aprender a tocar sanfona, quando eu olhava por baixo, ele escondia assim. A igreja diga assim, misericórdia. É como Jesus diz lá no texto da videira verdadeira, né, meus irmãos? Está enxertado na videira, mas não produz fruto. Aí o Senhor disse assim, pois vou cortar. Mas quem está produzindo, eu vou podar para produzir mais. Vamos ler o texto de Mateus capítulo 25, versículo 45. Jesus ensina assim, então lhes responderá, em verdade vos digo, que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Jesus tinha uma habilidade com as crianças, um jeito com as crianças, é muito pródigo as Escrituras. Então, irmãos, diante de tantas crianças ao nosso redor, que o Senhor nos ajude, para que nós possamos desejar de todo o coração compartilhar com ela as verdades que nós temos ouvido. E aqui o Senhor trouxe ao meu coração que nós precisamos mesmo, ao mostrar e não encobrir, sermos porta-vozes de 3 pilares muito preciosos, 3 fundamentos, 3 verdades, como você queira, proclamados pelo salmista no versículo de número 4, que nós ainda estamos nele. Então diz assim, não encobriremos aos seus filhos, mostrando a geração futura, e aí ele vai dizer o que é que ele vai mostrar. Primeiro, que é o primeiro pilar, os louvores do Senhor. Olha só que coisa linda, irmãos. Os louvores do Senhor, o louvor genuíno, o louvor verdadeiro a Deus, que é um instrumento muito importante para que as crianças saibam quem é o Senhor. Quando a minha filha mais velha cantava no altar, segurando assim as 2 pontas da saia, sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Aí a Janilda hoje está cantando com a Laura, né? Então o tempo vai passando, aqueles louvores, glória a Deus, faz uma diferença ou não faz no coração das crianças, irmãos? E hoje quantos recursos existem, quantos louvores abençoados, é ou não é verdade, irmãos? Instrumentalizados, com tanta técnica. Antigamente nem tinha muito isso. Eram algumas canções de ninar, hoje já tem essas canções, todas elas
falando do Senhor, apontando para a obra de Deus, para a grandeza de Deus. Irmãos, isso é precioso, a gente não pode encobrir. Então os louvores do Senhor, e aqui o salmista, os irmãos que estão acompanhando, ele vai nos mostrar no Salmo a grandeza de Deus, as maravilhas do Senhor, a bondade do Senhor, a fidelidade de Deus, os justos juízos do Senhor, e as crianças vão ouvindo isso através da palavra, que o Senhor é bom, que Ele é fiel, através dos louvores. Isso vai tocando o coração da criança, vai internalizando, toca a consciência, o subconsciente das crianças. O segundo pilar fala do poder de Deus. Então diz, os louvores do Senhor, mostra a geração futura, não encubra, os louvores do Senhor, o seu poder. As crianças precisam conhecer o que o Senhor pode fazer por elas. É isso que o salmista está dizendo. Então, que Jesus é um amigo fiel. Nós estávamos aqui com o tema da criança aqui, no sábado e no domingo, né? Jesus é um amigo da criança. Mas tão simples para você, mas a criança precisa saber isso. E que esse amigo é poderoso, é Jesus, glória a Deus. Agora veja o que é que o salmista está mostrando. Ele está falando, não encubra nada, mostre tudo. Aí ele vai mostrar no Salmo. Eu não vou ler todos os versículos, mas você vai passando rapidamente. Não sei se o Tarles ali, que é rápido no gatilho, consegue passar todos. Mas aí o salmista vai guiando diante daquilo que ele está expressando, o leitor do Salmo, para as grandezas do Senhor. Olha como é que ele manifesta o poder de Deus. Aí ele vai guiando e providencia aqui, que Deus providencia o necessário para o seu povo. Veja o versículo 16, é Ele que tirou água da rocha. Aí vai no versículo de número 25, não, Ele mandou o maná. Versículo 29, comeram e se fartaram. Versículo 39, eu estou no Salmo 78, gente. Quem está com a Bíblia aberta vai acompanhando. No Salmo 79, nós somos fracos, ele reconhece a fragilidade. 53, o Salmo é uma bênção. Ele diz assim, dirigiu-os com segurança e não temeram. As crianças precisam saber disso. Quem tem contado história para as crianças? Glória a Jesus. Hoje tem a Bíblia das crianças, né, irmãos? Toda linda, com todas as histórias. É muita facilidade, mas tem tem pais, irmão, que são assim, mão de vaca, não tem coragem de comprar nenhuma Bíbliazinha ilustrada para as crianças. Você não tem coragem de trazer para a escola dominical? Como é que ele faz isso? Não é muito caro, não, você que é um miserável. Diga para as crianças que o Senhor os livrou dos seus inimigos. Versículo 66, versículo 72, apacentou o seu povo. Vamos levantar as nossas mãos e dizer assim, é importante mostrar para as crianças que Jesus é o Salvador delas. Então, o primeiro pilar é o louvor do Senhor, que tem que mostrar o poder de Deus. E o terceiro, as maravilhas que Ele fez. Glória a Jesus. As maravilhas que Ele fez. Olhando aqui, irmãos, para o passado, aí o salmista vai elencar aqui umas maravilhas. Ele descreve as maravilhas que o Senhor fez. Você está no Salmo 78, aí a saída do Egito, versículo 43 a 52, ele vai falar sobre a saída do Egito. Assim como o papai e a mamãe fala sobre Noé, fala sobre Abraão, é ou não é verdade, irmãos? Fala a história de Sansão, a história de Daniel, e as crianças vão crescendo, não, essas histórias eu já sei tudinho, sabe mesmo. Sabe mais do que o irmão, que às vezes chegou um irmão diácono para mim e disse, pastor, me diga uma coisa, Abraão foi antes ou depois de Noé? Eu disse, pronto, conversa aí com a minha neta, quase que eu mandava ele falar com a minha neta. O irmão já é diácono, mas não sabe, mas pergunta uma criança da escola dominical, que ele sabe como é a história. Glória a Deus. Aí o Salmo, ele vai falar das maravilhas, versículo 43 a 52, a saída do Egito. Irmãos, eu tive o trabalho de anotar isso, vocês que depois podem ver offline. A entrada em Canaã, versículo 54, a escolha de Jerusalém de Davi, versículo 69 e 70, que é importante falar sobre isso. Então, para nós hoje, está tudo mais fácil do que na época de Asaf, porque para a gente falar das maravilhas do Senhor, só precisa falar de Jesus de Nazaré, o poder da sua ressurreição,
o Salvador do mundo, o Espírito Santo que nos guia. Irmãos, é isso que as crianças estão aprendendo, é isso que nós estamos ensinando. Glória a Deus. Claro que essa história do povo de Israel é importante, e nós estamos orando por Israel no meio desta luta agora tão difícil. Quarta lição, que é importante para a preparação da futura geração. Vamos dizer todos juntos? A responsabilidade dos pais. Glória a Deus. Não teve um glória a Deus aqui, só ouvi um eita. Mas os pais são responsáveis, têm responsabilidade. Versículo 4 a 6 diz assim: não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como o seu poder e as maravilhas que fez. Porque ele, estou falando do Senhor, estabeleceu um testemunho em Jacó. E quando você lê Jacó, você lê Israel, você lê a nação. E pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. Versículo 6: para que, a igreja pode repetir comigo? Para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem aos seus. Não era só para saber não, os filhos tinham que aprender para poder contar os filhos. Meus irmãos, e aqui a gente lembra daquele texto que todos nós sabemos de cor, de Provérbios 22:6. Instrui o caminho, o menino, né? No caminho que ele deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. Chega um momento que você tem que liberar o seu filho e a sua filha. Ele vai ter que partir. E você vai dizer: meu filho, agora é contigo e Deus. Não esquece da lei do Senhor. Mas o ensino que você ensinou está lá. Glória a Deus. E eu lembro-me do querido escritor e romancista, político brasileiro, chamado Coelho Neto, que ele diz assim: é na educação dos filhos que se revela a virtude dos pais. Para mim, esse é um dos pensamentos mais bonitos que tenho no coração. É na educação dos filhos que se revela a virtude dos pais. Glória a Deus. Então, o compromisso dos pais. Veja, irmãos, que no versículo 5, quem está em Deuteronômio, desculpa, quem está no Salmo 78, versículo 5, porque ele estabeleceu um testemunho, ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer os nossos filhos. Veja aqui que ensinar os filhos é uma ordenança do Senhor, mas eu gostaria de chamar a atenção da igreja para um versículo 5, como já acabamos de ler, porque aqui é responsabilidade dos pais preparar a nova geração de crianças, de filhos. Glória a Deus. Como assim, pastor? Para que essa geração persevere em cumprir os propósitos do Senhor. Essa é a nossa quarta lição. Vamos à quinta. Salmo 78, versículo 7. Deus revela o seu sublime propósito na educação das crianças. Glória a Deus. Versículo 7. Olha como é lindo, meus irmãos. Para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Aqui nesse ponto o salmista expressa como que assim, irmãos, o ponto culminante da mensagem, assim, o clímax da passagem aqui que expressa o propósito de Deus. E qual é o alvo assim do ensino do salmista, que deve também apontar para aquilo que deve ser o nosso alvo? Qual é o propósito de Deus para o nosso trabalho com as crianças? Veja o versículo 7, mais uma vez: para que pusessem em Deus a sua esperança. E aqui eu vou, irmãos, mostrar, vamos dissecar aqui o versículo, porque ele nos revela que devemos proclamar a nova geração, as boas novas. E aqui o salmista vai apresentar 3 aspectos importantes que a gente tem que considerar. Vamos considerar então. Primeiro aspecto: para que pusesse em Deus a sua esperança. Imagine, irmãos,
levar essa palavra às crianças. Se para nós hoje é um impacto, imagine na vida das crianças. O alvo é que cada criança ponha a sua esperança em Deus. E aí, para isso também a gente tem que orar ao Senhor, para que a criança tenha esse coração receptivo ao Senhor. Ponha nele a sua esperança, coloque nele a sua esperança. E isso nos remete a muitos textos da Bíblia, Romanos 8:24, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Ou então Romanos 15:13, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz em crença, para que abudeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. E Tito 2:13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O Romanos 12 e a parte A do versículo 12, alegrai-vos na esperança. O Hebreus capítulo 10, versículo 2, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Pusesse em Deus a sua esperança. As crianças precisam ouvir isso, e a gente não pode encobrir que há esperança em Deus. Resguardar as nossas crianças de algumas coisas. A exposição é muito grande. Eu louvo a Deus porque somente no 30º ano praticamente de jornada ministerial é que meus filhos começaram a ouvir algumas coisas dos bastidores, não porque eu levei, porque souberam, foram chegando perto da capital, aí começaram a ouvir algumas coisas, mas já tinha um tutano espiritual para não se escandalizar e nem voltar as costas para o Senhor. Porque às vezes, você que está na obra do Senhor, que trabalha na obra de Deus, chega em casa, começa a conversar sobre os conflitos, sobre as contrariedades, as tribulações, na frente das crianças. E as crianças, em vez de se encher de esperança, se enchem de raiva. Eu vou mais para a igreja não, que mamãe está sendo perseguida por fulana de tal. Papai pastoreia a igreja, mas aquele presbítero miserável quer matar ele. Eu conheço uma criança que estava com tanta raiva do presbítero que chegou perto dele e deu um chute na canela dele com aquele que chute. Aí disse, vou para você nunca mais falar de papai. Como é que ele soube? Porque o pai está falando muito alto. A igreja diga assim, já estou entendendo, pastor. Eu não preciso mais nem contar a história, você já entendeu. Pô, leve a criança. Fale para ele sobre esperança. Veja a parte B do versículo 7, meus irmãos, que é outro aspecto. Não esquecesse das obras de Deus, a parte B, para que pusesse Deus a sua esperança, e não se esquecesse das obras de Deus. As crianças em todo o tempo devem ser lembradas das obras de Deus. Quem concorda com isso, meus irmãos? Diz o provérbio popular aqui no nosso Brasil, pelo menos, que o brasileiro tem memória curta. Mas essa característica não é só do brasileiro não, é de todo mundo, irmão. O povo tem memória curta. E Asaf estava dizendo, vocês têm a memória curta, o povo de Israel. Vocês estão esquecendo a manifestação do poder de Deus, o que o Senhor fez, tirou vocês com o braço forte, mão estendida, lá do Egito, tirou água da rocha, mandou o maná. Mas vocês já esqueceram tanto, irmãos, que quando chegou no ápice da história, esqueceram que Jesus de Nazaré era o Messias, o prometido de Deus. Terceiro aspecto ainda nesse versículo 7, a parte C, diz assim, mas guardasse os seus mandamentos. Glória a Deus. Guardar aqui fala de obedecer, de reter, de praticar. Glória a Deus. Irmãos, vocês aguentam mais 10 minutos aí de mensagem? Amém? Então a gente deve ensinar as crianças a confiar no Senhor, a mostrar que elas devem obedecer os mandamentos do Senhor. Irmão, tem criança hoje que é incontrolável, nem pai nem mãe segura. Eu conheci algumas crianças, isso já no interior, há uns 20 anos atrás, que o pai e a mãe dizem assim, irmã Janilda, só tem uma pessoa que esse menino obedece, é a senhora. Aí a mãe dela disse, pois é, mas a irmã Janilda não pode ir lá para casa não. Nós é que vamos ter que cuidar. Mas era uma pimentinha de Jesus. Hoje em dia tem um nome, né? Imperativo, né, irmão?
É tanta coisa, né? Mas mesmo que seja, o pai tem que ensinar, a mãe tem que ensinar, tem que ter paciência, tem que acudir, tem que acolher, tem que abraçar. E tem gente que olha assim, esse menino aí, o menino terrível, a mãe diz, é uma benção, meu filho. O irmão quer dizer uma coisa, a irmã quer dizer outra, isso aqui é uma benção, e vai ser uma benção mesmo. Declaro que vai ser uma benção, e será uma benção em nome de Jesus. O filho pródigo foi, perdeu tudo, e caindo em si disse, eu vou voltar. Lembrou do mandamento? Eu vou voltar para a casa do meu pai. A única queda que salva, eu costumo dizer isso, é quando você cai em si mesmo. E só cai em si mesmo quem já ouviu o mandamento do Senhor. A sexta e última lição, meus irmãos, para a gente concluir: negligenciar o ensino da criança e as advertências de Deus é anunciar uma tragédia. Eu queria convidar a igreja para ler essa sexta lição que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Vamos dizer todos juntos, 1, 2, 3. Negligenciar o ensino da criança e as advertências de Deus é anunciar uma tragédia. Veja o versículo de número 8. E não fosse como seus pais, geração contumaz. Primeira geração, geração contumaz. Porque aqui são 3 gerações, um só destino. E não fosse como seus pais, geração contumaz, caíram no deserto. Murmuração, rebeldia, voltar as costas para o Senhor. Geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração. Olha, irmãos, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Diz o ditado popular: corrija a criança hoje, para não punir o homem amanhã. Todo mundo sabe isso, mas é isso que a gente está vendo. Agora, vamos perceber aqui nesse versículo de número 8, o contraste, irmãos, entre a geração desejada por Deus, que está nos versículos 4 a 6, com 4 a 7, desculpe, com a geração que o Senhor não gostaria que se transformasse a época já de Asaf. A terrível consequência, porque meus irmãos, tem uma consequência tremenda para a geração que não for alcançada nem transformada pela palavra de Deus. Qual é a nossa grande preocupação hoje com essa futura geração que vem? Que ela esqueça do Senhor, os valores da família, os escrúpulos da honra, da dignidade humana, está tudo sendo jogado no lixo. E há uma responsabilidade dos pais, sim ou não, meus irmãos? Mas se os pais não conhecem o Senhor e não se importa com o Senhor, nem com os seus mandamentos, como vai ser essa futura geração de crianças? Hoje você tem países da Europa, não vou citar o nome, a gente está no ar aqui, em que os pais não querem ter mais filhos, em que o governo federal está pagando para as mulheres gerarem filhos, está pagando toda o cuidado com a gestação pré-natal, como chamamos, está cuidando depois do nascimento com uma bolsa, isso em euro, e as pessoas não querem ter filho, enquanto que as mulheres muçulmanas têm no mínimo 7, é a média. Por isso que a Europa em mais 5 ou 6 anos será de maioria muçulmana. Isso já está acontecendo. Negligenciar o ensino da criança, as advertências de Deus, é anunciar uma tragédia. E aqui o salmista vai apresentar 3 consequências. Eu chamo de 3 gerações e um só destino, e eu quero apresentar depois o que o salmista, o sábio Agu, em Provérbio 30 também apresenta, que é uma revelação, uma palavra que eu preguei há muitos anos, lembrei-me e trouxe à luz aqui no final da mensagem. Mas primeiro, a geração contumaz e rebelde, irmãos. Versículo 8: e não fosse como seus pais, tal pai, o filho, tal pai, tal filho.
não fosse como seus pais, uma geração contumaz e rebelde. Uma pessoa contumaz, o que é uma pessoa contumaz? É uma pessoa obstinada, irmão. É aquela que é teimosa, é do contra, é arrogante. Quando você, um pai arrogante, uma mãe arrogante, que gosta de gritar, que gosta de espernear, o menino fica do mesmo jeito, irmão. O pai que grita com a mãe, que não respeita, que não tem consideração, que não diz eu te amo, o menino fica do mesmo jeito. Eu digo isso porque a gente aconselha muita gente. Eu vi uma moça uma vez dizer assim: irmã Janilda, eu acho que eu vou acabar o namoro. É um rapaz bom, de família. Por quê? A senhora sabe, já vai para quase um ano, ele nunca disse que me amava, não. Aí disse: se no namoro ele ainda não disse isso, depois vai ficar difícil. A gente disse: a hora de pular fora é agora. Mas aí depois eu fui conversar com ele e perguntei por que ele não dizia. Ele disse assim: eu nunca vi papai dizer isso. Eu nunca vi papai dar nem um beijo na mamãe. Os irmãos estão entendendo como é que a geração. Então, a pessoa rebelde é aquela que se revolta, é desobediente. E aí eu me lembro de Samuel capítulo 15, versículo 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação como o mal da idolatria. Segunda consequência: a geração que não regeu o seu coração. Meus irmãos, é o coração inconstante. Nós estamos vivendo essa geração. Pessoa inconstante é aquela que não tem firmeza. Vamos falar cearense: Maria vai com as outras. Aí isso me faz lembrar do Salmo 1, versículo 4 a 6. Os ímpios são semelhantes à moinha que o vento espalha. Não subsistirão no juízo, nem na congregação dos justos. O caminho dos ímpios conduz à ruína. Está lá no Salmo. A geração que não se deixa reger, que não se deixa guiar, que tem seu próprio nariz, são crianças. Criança, bora uma birra aqui, tem que ser, tem que botar. Eu quero é esse. Antigamente, eu não posso nem dizer como é antigamente, porque senão eu vou ter que responder o processo. Antigamente, a mãe fazia só assim, aqui devagarinho, tossia aqui uma coisinha como essa. Amém, mamãe, glória a Deus. Já resolveu. Mas hoje ninguém pode mais nem olhar. Tem criança, irmão, que quando o pai diz 3 coisas, eu vou dizer para o conselho tutelar. Como é que você vai dizer? Aí já tem um celular, já sabe até. Diga para quem está ao seu lado: os tempos mudaram, mas Deus quer falar. Geração contumaz, geração que não regeu o coração. Coração não está fora de controle, precisa ser habitado por Jesus. Mas ainda uma terceira consequência: geração, e essa é seríssima, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Oh, glória a Deus. Diga assim comigo: uma geração desleal trai a confiança. Geração, irmãos, que rejeita aqui a Deus e a sua palavra. E isso tem um juízo para esse tipo de geração. A contumaz e rebelde, que não rege o seu coração, que o espírito não é fiel para com Deus. Veja o juízo de Deus sobre isso. Deuteronômio 32 e 20. E disse: esconderei deles o meu rosto. Aleluia. Verei qual será o seu fim, porque geração perversa são eles, filhos em quem não há fidelidade. E aqui eu trago à luz, já para concluir, o sábio Agur, no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 11 a 14. Eu já pensei um pouco sobre Agur, eu omito aqui algumas coisas, mas
saber que as palavras deste homem sábio, elas estão sendo compartilhadas na sabedoria de Salomão. Você tem uma ideia de como realmente são preciosas. Lê o capítulo 30 de Provérbios, você vai se surpreender. E um dia o Senhor trouxe uma palavra no meu coração: 4 gerações, um só destino, porque era o destino do juízo. Então eu queria apresentar para a igreja. Serve de alerta para que a gente possa ensinar aos nossos filhos como eles devem agir, e não agir como essas gerações de que traz à luz o sábio Agur. Primeiro, versículo de número 11, a igreja diga comigo: há uma geração, vamos dizer bem forte e bonito, há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mão. E aí eu ponho, diga comigo, geração sem honra, porque quem não honra pai e mãe, mas tem uma geração assim. Segundo, versículo 12, Provérbios 30, todos juntos: há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundície. Geração que vive de aparência. Seguidores, influência. A criança com 3, 4 anos já é influência. Eu não sei de que, mas são milhões de seguidores. Vou até mudar de assunto. Geração que vive só de aparência, irmãos. Versículo 13, Provérbios 30. Mais uma geração. Toda igreja: há uma geração cujos olhos são altivos, as suas pálpebras são sempre levantadas. Diga comigo: geração movida. O eu está girando sempre em torno de si mesmo. Os meus pastores pregadores, está aí o esboço para vocês, se virem. O mais difícil eu acho que já foi. Versículo 14: há uma geração, todos juntos, há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Geração. Muita coisa, meus irmãos, muda com o passar dos anos, sabe? Mas o desafio de educar as crianças permanece. Quem concorda diz amém? Amém. Para que as nossas crianças hoje não façam parte desse tipo de geração contumaz, rebelde, que não rege o coração, que o espírito não é fiel a Deus, uma geração sem honra, uma geração que vive de aparência, geração movida pelo orgulho, uma geração impiedosa. Eles precisam ter um encontro com o Senhor. Essas crianças precisam ser cuidadas. Mesmo que haja, meus irmãos, uma geração impiedosa, e que as gerações todas sejam impiedosas, Deus ainda é poderoso para mandar um Jonas e dizer: aquela geração estava toda perdida, mas eu vou mandar alguém com a mensagem, e aquela geração inteira vai ser salva. Vamos ficar em pé para ler uma conclusão para Jesus. Quem acha que valeu a pena vir hoje, e essa palavra é uma palavra, eu acredito, irmãos, que é oportuna para a Semana das Crianças. Glória a Deus. Quero convidar toda a igreja para lermos juntos uma conclusão. 1, 2, 3. Deus está nos chamando para construir um muro à beira do abismo do pecado, através da educação, da evangelização e do discipulado infantil. Precisamos começar em nossas casas e prosseguir na igreja. A chave é ensinar a palavra de Deus às crianças. Salmo 78, versículo 5, todos juntos? Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer aos seus filhos. Agora, antes de fazermos uma oração por nossas crianças, pelos papais e mamães,
Eu vou mostrar aos irmãos um retrato que Paulo nos mostra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 4, da geração futura, onde chegou, a que chegou as gerações na época de Paulo. E ele está dizendo que aquele quadro é o quadro dos nossos dias. Ele diz que no final dos tempos, então vamos colocar aí na tela, toda a igreja, 2 de Paulo a Timóteo, versículos 1 a 4 do capítulo 3. Todos juntos? Sabe, porém, que nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A igreja diga assim: misericórdia. Mas Deus está falando. Deus está falando para nós hoje, para os pais. Vamos aplaudir a Jesus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia.